E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará conosco. O mundo pode até nos fazer chorar, mas nosso Deus nos quer sorrindo. E é em Deus que nós colocamos a nossa esperança. Neste último bloco, quero lembrar você que nos acompanha. Hoje eu nem coloquei dentro dos blocos os nossos patrocinadores. E tenho certeza que posso contar com a colaboração deles para ter um espaço maior e tratar desse assunto tão importante para o nosso tempo. Posso contar com a compreensão deles porque são pessoas que apoiam esse programa muito mais que pelo interesse publicitário. São eles, né? Otomonte Colchões, com camas e agora trabalhando também com uma variedade de móveis. E tem também a água mineral viva, né? Considerada a água mais pura do mundo. E aí, eu agradeço o apoio deles, porque nos ajudam para que a gente se mantenha no ar. Nesse último bloco eu quero trazer para vocês as últimas decisões em relação a tudo que se instaurou dentre nós. Se eu estivesse com um programa no ar há mais tempo, eu com certeza estaria mostrando o passo a passo até chegarmos a esta resolução. Lembrem-se que nos blocos anteriores eu disse que o governo nacional, estadual e municipal vem cada vez mais tomando medidas preventivas para evitar o aglomeramento de pessoas, porque o acúmulo de pessoas pode favorecer a propagação do vírus caso ele chegue entre nós. Por exemplo, hoje eu estou falando com vocês e a informação que eu tenho até o momento é de que nós não temos nenhum caso registrado no norte de Minas, mas Montes Claros especificamente, mas no Brasil inteiro nós temos notícias que há muitos casos, então é de fato preciso vigiar e tomar cuidado para que não se propague esse vírus. Assim sendo, em comunhão com o Ministério da Saúde, os nossos arcebispos em todas as suas dioceses e arquidioceses no Brasil inteiro estão tomando medidas preventivas. E isso, eu posso dizer para vocês, vai afetar a nossa rotina comum, como por exemplo cancelamento de missas, grupos de orações, vários momentos da vida cotidiana que nós não esperávamos. Eu, desde que me entendi por gente, Samir, eu sempre pensei em Semana Santa, com as procissões, com Via Sacra, com teatros da Paixão de Cristo, né? Parece-me que você ia fazer o Cristo, não é isso? Não, Judas. Você ia fazer o Judas. Eu queria ser pro Judas, exatamente. Ia fazer o Judas, né? E na Via Sacra, Jesus me convidava. E houve mudanças, né? Exatamente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês e vou apresentar a vocês aqui então o comunicado ao povo de Deus da Arquidiocese de Montes Claros sobre procedimentos pastorais durante a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Como eu dizia, isso tudo porque a fé precisa estar a serviço da vida. Nós não podemos ser insensatos, manter as nossas atividades normais com nossas igrejas abertas, os nossos momentos de orações, aglomerando o povo, se a aglomeração do povo é o que pode propagar uma enfermidade e ceifar muita gente nas nossas famílias. Então, que a nossa fé e a nossa oração através da TV, dos meios de comunicação, nas paróquias todas, aqui na Arquidiocese de Montes Claros e em todo o Brasil, que a nossa fé esteja conectada com a realidade e esteja a serviço da vida. Como eu dizia no bloco anterior, um padre disse muito bem: nós queremos a vida e não o vírus. Por isso nós suspendemos a nossa atividade religiosa e isso não significa falta de fé.
nós suspendemos as nossas atividades, ficamos em comunhão pelos meios de comunicação que nós temos ao nosso alcance hoje, Facebook, Instagram, canais de YouTube, nas paróquias no Brasil inteiro. Além disso, também as televisões católicas, não é? A gente sempre questionou, eu sempre ouvi padre dizer, e eu sempre disse também, assistir missa pela TV não vale. Eu sempre ouvi isso, não vale. Por quê? Porque se você tem condições de ir à igreja, é importante que você faça a experiência. Você assistir é uma programação e você não vai até o local para comungar. Mas dentro desse programa preventivo, nós concebemos que a igreja chega até você e você está em comunhão com a igreja através do meio de comunicação. É o nosso único recurso. A internet e a TV, o rádio, são os nossos recursos. Se eles estão ao nosso alcance, então agora sim é válido. Esta hora merece atenção e nós podemos usufruir dela e não será pecado, não será erro da nossa parte, não será falta com Deus não irmos à igreja e não fazermos todos os nossos exercícios espirituais previstos para esse tempo do ano, que é a quaresma que nós vivemos no Brasil. Seria insensatez ignorar o risco que corremos e manter as nossas atividades religiosas. Por isso é que eu estou hoje conversando com vocês. No programa Fé e Vida, eu estou conversando com vocês para a gente, nesta conversa, compreendendo tudo isso, entrar nesse espírito de oração e se unir espiritualmente e nos distanciar necessariamente, fisicamente, mas sempre com o coração voltado para Deus, colocando a nossa fé a serviço da vida, assim como é o nome do nosso programa Fé e Vida. Portanto, a carta diz: se o mal é contagioso, o bem também é. Deixemo-nos contagiar pelo bem, vai nos dizer o Papa Francisco. Dom João Justino de Medeiros Silva, arcebispo metropolitano, tendo dialogado com os membros do Conselho Presbiteral e outros colaboradores, considerando que a pandemia do novo coronavírus avança no Brasil, que somos todos convocados a dedicar maior atenção às medidas de prevenção da doença, que se deve cuidar especialmente dos doentes, idosos, dos grupos de risco e do bem espiritual dos fiéis, conscientes de que o principal objetivo das restrições que serão apresentadas abaixo é evitar qualquer aglomeração de pessoas e diminuir ao máximo a necessidade das pessoas deixarem suas casas, Dom João, e aí na sua diocese, o seu bispo também dará as diretrizes, Dom João, na Arquidiocese de Montes Claros, comunica as seguintes determinações que estarão em vigor na Arquidiocese de Montes Claros, a partir das 0 hora do dia 21 de março até as 23 horas e 59 minutos do dia 21 de abril. Ou seja, a decisão da Igreja de Montes Claros, comunicada pelo nosso arcebispo, após diálogo com o clero, é uma decisão que durará 30 dias. E talvez surja a necessidade de prolongamento. Só o tempo nos dirá. E se assim for, a igreja se manifestará em unidade com o Ministério da Saúde. Compreenda isso. Cá estão as orientações. Estão suspensas a realização de festas de padroeiros, procissões, vias sacras, multirões de confissões. Tem gente que vai dizer assim, mas se a gente não confessar na quaresma, porque está chegando a Páscoa, na quaresma tem que confessar. Não, de acordo com as orientações da igreja, o cristão deve confessar-se ao menos uma vez no ano.
em especial antes que chegue a festa da Páscoa. Aí é comum que na quaresma se faça mutirão de confissões se você não se confessou antes. Se você é uma pessoa que tem hábito de se confessar, então já você não tem problemas em relação a isso. Não fique preocupado. O que é melhor? Confessar e morrer? Ou guardar esta vigilância, ficar em casa e ter saúde para poder se manifestar diante do ministro de Deus na igreja e assim reconhecer o seu erro, a sua falta? Pense nisso. Outra coisa importante: visitas de capelinhas como da Mãe Rainha, reuniões e encontros de pastorais, movimentos, associações de assembleias, catequese de criança e adultos e demais preparações aos sacramentos e outros eventos que contribuam para a aglomeração de pessoas, reuniões nas instâncias de forania e de arquidiocese ficam todas suspensas. Também ficam suspensas as celebrações eucarísticas, ou seja, as missas, em todo o território arquidiocesano. Os fiéis ficam, pois, desobrigados temporariamente do preceito de participar das missas aos domingos. Permaneçam em comunhão e unidos à sua comunidade de fé através das transmissões dos meios de comunicação, rádio, televisão e internet, conforme eu falei aqui. Os sacerdotes, o que nós vamos fazer? Celebrar todos os dias em privado, sem a participação do povo, na intenção do povo de Deus, para que cesse a pandemia global, que nós rezamos pelas vítimas, contra a pandemia e também por todo o mundo, pedindo proteção, pelos doentes e seus cuidadores. Nas casas religiosas e locais de permanência prolongada, busquem deixar reserva eucarística suficiente nos sacrários para o viático dos agonizantes e dos doentes graves. Olha que interessante. Quanto às celebrações da Semana Santa, especialmente Tríduo Pascal, aconteçam em cada matriz paroquial com a participação rigorosa e restrita dos auxiliares. Não se faça nenhuma procissão. O bom senso pastoral indica a opção pela brevidade, que seja rápida a celebração. Fica dispensado o rito do lava-pés, para não ter contato pessoal, né? E mesmo com pouquíssimos auxiliares, o rito do beijo da cruz. Dispensa-se também. Este não seja realizado. A missa dos Santos Óleos será celebrada na catedral, como em todos os anos. Horário e local previstos, mas com a participação restrita dos padres da catedral e dos diáconos que servem na catedral. E tem mais. Nas comunidades rurais, coordenadores, ministros da palavra, ministros da Eucaristia, observem as mesmas orientações indicadas quanto à celebração das missas. Não se promova nenhum encontro ou celebração que resulte em aglomeração de pessoas. Com o apoio da pastoral, da comunicação, sejam transmitidas missas celebradas com um número estritamente necessário de auxiliares, pelos meios de comunicação disponíveis nas comunidades, por lives nas redes sociais ou rádios comunitárias. Cada paróquia publique nos meios de comunicação o novo programa da Semana Santa, a fim de que os paroquianos acompanhem segundo suas possibilidades, pelos meios de comunicação. Estão também suspensas as celebrações dos demais sacramentais, como batizado, crisma, unção dos enfermos, exceto em casos de extremo ou perigo de morte. Sejam administrados seguindo sempre com rigor as medidas de higienização. A prática comum de levar a comunhão aos idosos e enfermos fique suspensa. Quando se tratar do viático, comunhão para agonizantes, seja levada com a devida precaução. Casamentos agendados até 21 de abril, lembrem-se os noivos e suas famílias de que, em razão das restrições sanitárias e pastorais, convém que sejam adiadas. Assim aconteceu lá na paróquia. O casal mesmo chegou ao consenso e nos procurou. Párocos e administradores paroquiais procurem dialogar com os noivos para a marcação de uma nova data.
Caso seja celebrado o matrimônio, que se respeite o número máximo de participantes segundo as instruções do poder público local. Pelo que me consta, em Montes Claros, o máximo 20 pessoas. Recorde-se aos fiéis que o preceito da confissão pascal pode ser feito em outro dia do ano. Se houver atendimento de confissão por extrema necessidade, respeite-se a distância razoável entre o confessor e o penitente. Quanto à encomendação dos falecidos, seja celebrada sem missa e sem aglomeração de fiéis. A família solicite ao pároco a orientação e divida e a celebração da missa privada. É muito interessante isso aqui, gente. Na intenção do fiel defunto, sem a participação dos fiéis, valendo mesmo para o 7º dia. Os padres permaneçam em suas paróquias para a orientação do povo de Deus, para confortar o povo, reanimá-lo na fé. Por isso eu estou aqui também, vindo trazer essa mensagem a vocês. Como pastores que não abandonam seu rebanho, mas se fazem solidários como o bom pastor. Padres, diáconos e ministros leigos em idade de risco ou com saúde frágil devem resguardar-se de contatos com o público. Olha que interessante. As igrejas permaneçam abertas para a oração pessoal nos horários de costume. Se a capela do Santíssimo for pouco ventilada, pode-se expor o Santíssimo dentro da igreja ou na âmbula, observando isso, assim, as devidas orientações existentes, avisando anteriormente pelos meios de comunicação os fiéis. Os nossos bispos pedem também que as equipes da Pastoral da Comunicação ajudem os padres na reprodução e ampliação de materiais para que o povo tenha acesso a toda a hora de oração que for desenvolvida na paróquia. A Cúria Diocesana vai fazer um atendimento mais reduzido pelos meios de comunicação também, internet, telefone e tudo. Depois, quanto à Assembleia Diocesana de Pastoral, fica tudo suspenso. Toda a caminhada que a gente ia fazer na Quaresma, com pesquisas, entrevistas, opiniões do povo, isso aí fica para depois. Se trata da nossa organização, nós só vamos ter condições de nos reorganizar como igreja e lançar novas diretrizes para o nosso jeito de ser igreja, se a gente estiver bem de saúde, se a vida for colocada em primeiro plano. Por isso, tudo que se refere à Assembleia está suspenso e será divulgado um novo cronograma a partir do dia 21 de abril. Depois, nosso bispo também lembra ao povo: vocês são dizimistas, vocês participam nas paróquias, vocês fazem as suas oferendas. Procurem as nossas secretarias paroquiais, não deixem o dízimo de vocês de lado. A igreja, ela se mantém com a participação do povo, então procure a secretaria em particular, faça a sua contribuição, sua oferta, faça a sua devolução do dízimo com essa atitude de fé. Depois, as comunidades e paróquias não devem fazer dívidas nesse tempo, pelo menos nos próximos 2 meses, até que as coisas se estabilizem. Depois, finalizando, caso alguma, porque aqui eu estou falando para a cidade de Montes Claros e para as paróquias das cidades vizinhas a Montes Claros, porque a arquidiocese ela comporta várias cidades. São mais de 60 paróquias nos municípios afora. Talvez lá no município o poder público tome medidas mais rigorosas que estas. O que o nosso arcebispo recomenda? Que vocês sigam as recomendações locais, porque vocês estão na realidade e toda decisão ali tomada está sim com vistas a um bem maior, a preservação da vida e o combate ao vírus. Considerando que situações como essas trazem sofrimento, minha gente, especialmente aos mais pobres, nosso arcebispo exorta a todos os católicos para a caridade com os mais vulneráveis. Recomenda que em nossas comunidades e paróquias estejam atentos todos
do modo de servi-los com solidariedade e fraternidade. Como Naamã, o sírio, exerceu a humildade e se dispôs a banhar-se nas águas do Jordão, segundo a indicação do profeta Eliseu, conforme está lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19, você pode ler em casa. O que o bispo sugere a todos nós? O que nós, sacerdotes, sugerimos com ele? O que a igreja recomenda em comunhão com o Papa Francisco para todo o mundo e para a nossa nação brasileira? Nós recomendamos que todos nos disponhamos ao isolamento social temporário para superar o período da pandemia. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, que nos tem todos sob o seu manto materno, interceda junto ao seu Filho em favor de toda a humanidade nessa hora de incertezas e dores. Esta é a orientação da Igreja na Arquidiocese de Montes Claros e hoje o programa ele foi um pouquinho além do previsto, mas dada essa necessidade, eu quero apenas agora fazer uma oração que o nosso povo gosta muito, que é a oração de Maria passa na frente, dar a bênção e assim ficarmos com esta reflexão, que você pode recomendar a outras pessoas que assistam também, porque o nosso programa estará no ar ao longo de toda essa semana, trazendo esta reflexão e este assunto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração, Maria passa na frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem os seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente, resolve aquilo que somos incapazes de resolver neste combate ao Coronavírus-19. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Te manifestastes outrora em vários momentos difíceis da humanidade. Mãe, vai à frente, acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, as mágoas e maldições, os males e malefícios deste vírus. Vai terminando com as dificuldades, as tristezas e as nossas tentações. Vai tirando, mãe, teus filhos das situações de risco. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, protege e ajuda todos os teus filhos em situação de risco, aqueles que mais podem sofrer se forem contaminados. Mãe, cuida dos profissionais da saúde, passa na frente, protege-os. Mãe, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Ajuda todos os teus filhos. Maria, tu és a mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, mãe, com o poder do teu filho, pode quebrar as cadeias, resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Senhora de Nazaré, Senhora de todos os títulos, faço esta prece. Passa na frente, pois pedimos a tua proteção. Peça ao Pai por nós. Peça ao Pai por nós. Maria passa à frente, vai abrindo caminhos. Maria passa à frente, não posso andar sozinho. Maria passa à frente, de tudo que preciso. Me leve a ti, Jesus, me mostre o paraíso. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Abençoe esta água. Abençoe-vos e proteja-vos de todos os males. O Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos, até o nosso próximo encontro aqui. Com certeza, no programa Fé e Vida, ainda celebraremos a vitória sobre este mal que assola as nossas nações. E uma coisa é certa, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do meu Senhor, deu seu sim com muito amor. E durante a vida de Jesus, Maria foi a sua luz, se entregou aos pés da cruz. No seu silêncio ela se revelou e o Magnífica cantou. Maria sempre é e sempre será. Maria, nossa mãe, Maria, mãe, Maria, mãe, Maria, nossa mãe, Maria, mãe, Maria, mãe, Maria, nossa mãe. Programa Fé e Vida. Oferecimento: água mineral Viva. Beba e sinta a diferença.